tudo bem? Bem-vindo ao Docket Talks. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a safra 2025, que promete bater recordes históricos, e também como a tecnologia tem impactado nas operações do agronegócio. Hoje, quem está aqui com a gente é o Álvaro Campos, Account Executive na Docket e também engenheiro agrônomo, que vai dividir com a gente a sua ampla experiência no setor e também passar alguns insights de como a tecnologia pode colaborar com as operações no agronegócio. Álvaro, prazer estar com você aqui hoje. Obrigado, Elisa. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela participação aí, tá podendo falar nesse Talks. Eu acho que é isso, né? Álvaro, segundo o IBGE, a safra deste ano ela deve bater um recorde histórico, com expectativa de chegarmos aí a 322 milhões de toneladas, um aumento de 10% em relação a 2024. Somente a soja deve ter um incremento aí de 10,2% em relação ao ano passado. Álvaro, quais são os fatores que demonstram, né, esse resultado tão expressivo para a safra de 2025, que só está começando, né? Muito isso mesmo que você trouxe. Essa safra é uma safra que a gente está empreendendo em tempos recordes, né? Principalmente pensando em clima, né? Olhando que hoje o clima está 100% quase favorável em quase todo o território nacional, né? Com exceção ali do sul do país, que está sofrendo alta incidência ali por conta da laninha, né? Então a gente consegue ver ali momentos mais de secas, né? Então realmente está tendo esse déficit de chuvas ali naquela região, mas por outro lado também, né, isso é algo positivo para o Brasil, porque hoje o nosso principal concorrente na América do Sul é a Argentina, e ela está sofrendo também com essa seca aí da Laninha, né, e isso também impulsiona aí cada vez mais o preço da soja aqui dentro do Brasil hoje. Perfeito. E quais são os desafios operacionais que as empresas elas têm demandado, né? E principalmente em relação à parte de documentação, Álvaro? Hoje, pensando principalmente em parte documentacional, né, a gente sabe que hoje a principal falta, né, de estrutura dentro do agronegócio é o deslocamento, né? Então a gente sabe que hoje o produtor ali ele tem uma certa dificuldade em ir até os cartórios, né? Até mesmo os colaboradores das empresas têm uma certa dificuldade a deslocar até um cartório, até um órgão público para fazer essa retirada do documento. Então isso gera muito atraso na operação, isso gera perda da operação e alguns outros, né, problemas que podem ser decorrentes a esse deslocamento, vamos dizer assim. Álvaro, com tantas operações acontecendo de maneira simultânea no agronegócio, como que a gente pode ajudar a otimizar essa esteira de busca, solicitação e também análise de documentos? A DOC ela traz uma inovação muito para o campo também, né, e para dentro das operações, porque hoje a gente centraliza todos os cartórios e órgãos públicos em um único local, né? Então isso elimina a necessidade de ter um deslocamento até o órgão público para fazer aquela retirada daquela documentação. Então acaba que a gente ganha muito tempo com isso. Outro ponto positivo é a parte que a gente utiliza a inteligência artificial para analisar essas documentações públicas, né? Então a gente sabe que dentro dessas documentações elas não seguem um padrão muito eficiente, né, e acaba que a gente necessita de algumas informações básicas que estão ali dentro, então acaba que a gente perde muito tempo analisando essa documentação. A inteligência artificial ela entra aí, ela entra extraindo as principais informações que são necessárias, né, para concluir aquela operação e acaba com toda aquela sopa de letrinhas que existe dentro desse tanto de documentação. É legal você trazer esse exemplo do deslocamento, porque a gente sabe que existem várias fazendas, né, que têm limites com diversos municípios, né? Então, para cada município, você tem que fazer uma solicitação para um órgão diferente. Então, quando a gente fala em escala do agronegócio, a gente está falando de dinheiro, de tempo, né, de produtividade. Então, com certeza, isso ajuda a otimizar essa esteira ao longo do tempo, né? Exatamente. Quando a gente olha pensando em fazendas, em propriedades rurais, né, a gente tem que entender que além de né, além de tudo isso, a gente tem que o deslocamento ele não é um deslocamento curto, ele não é um deslocamento fácil de se ocorrer, né? Então a gente tem que imaginar que a pessoa ela tem uma estrada de terra, às vezes para pegar, ela tem que deslocar ali de 50, 100, 300 quilômetros para chegar até aquele cartório. Então isso gera uma certa dificuldade e querendo ou não o produtor ele não quer sair da fazenda dele para ir até o campo para buscar essa documentação, né? Ele vai ter que ir lá solicitar e depois ele tem que ir lá voltar para buscar esse documento. Então, assim, é uma perda de operação, é um gasto desnecessário, né? E querendo ou não, envolve um risco ali por trás, né? Porque a gente sabe que a necessidade de estar andando ali numa estrada de terra, às vezes, passando às vezes uma necessidade para ter um tempo maior, a gente acelera um pouco mais ali, isso pode gerar algum tipo de problema, algum tipo de acidente, né? E obviamente, né, quando o documento ele vai passando de mãos em mãos, a chance dele ser fraudado é muito maior. Aqui na Docket isso não acontece. Aqui é direto do cartório
para o nosso, né, nosso ou produtor ou para o nosso cliente final ali. Perfeito. Queria que você contasse um pouco, a gente falou bastante aqui da emissão de documentos, né, desse processo junto aos órgãos públicos, os mais diversos, na esfera municipal, estadual, federal, enfim. Mas queria que você falasse um pouco da análise dos documentos por inteligência artificial, que é algo que a gente tem trabalhado aí ao longo desse ano 2024, 2025, especialmente para o agronegócio, né? Hoje, quando a gente olha para a análise, né, a Doct ela é quase que pioneira nesse meio, né, então a gente consegue analisar aí documentos do tipo certidão de imóveis, né, de matrícula de imóveis, certidão de penhor, alienação fiduciária. Né, quando a gente pensa principalmente em documentos voltados para o setor do agronegócio, né, eu acho que esses são os 3 principais documentos. Né, então é onde a gente realmente tem uma perda muito grande ali, analisando o documento, validando aquele documento, né, e com a inteligência artificial isso é basicamente reduzido ali quase que 70% da operação. Né? Então, quando a gente pensa em altos volumes, pensando em safra, a gente sabe que são momentos sazonais do ano que ocorrem essas buscas, né? Só que o volume é muito grande. Né? Então, acaba que a gente tem que deslocar pessoas de certas áreas para atender aquela necessidade. Né? Então, isso gera um gasto extra, né? Gera um atraso na operação, pode ter uma perda na operação. Então, a inteligência artificial ela vem justamente para isso, para potencializar cada vez mais o trabalho de quem está ali do outro lado ali, fazendo toda essa análise. E no final do dia, a Docket está ajudando a reduzir o tempo, né, da concessão, principalmente ali do crédito rural na ponta. Então, operacionaliza-se isso com todo o ecossistema envolvido com o crédito, mas principalmente o produtor na ponta, que não necessariamente ele não vai usar a nossa solução, mas ele é beneficiado diretamente, né? Exatamente, exatamente. Porque quando a gente pensa numa esteira de produção, né, a gente tem que pensar que a pessoa ela vai até o campo, vai conversar com aquele produtor, vai extrair informações daquele produtor, depois ele vai lançar para dentro de um sistema, né, tem toda uma esteira ali extremamente burocrática e demorada para seguir. Né? Dentro da Doct, não. Ele só vai captar aquelas informações, jogar dentro do nosso sistema vai entregar aquele documento. Por quê? Aquela preocupação de ter que ficar pagando o documento, ter que ficar girando nota, caixinha, isso não existe. Né? A Docket é responsável 100% pela interligação entre o cartório e o documento. Né? A gente só vai receber a solicitação e te entregar o documento 100% digital. E mais, né? A gente vai te entregar o documento já pré-analisado. Então você já vai ter um ganho ainda maior em cima disso. Né? Então realmente a Doct ela encurta muito essa esteira do processo, seja de crédito, seja uma operação de barter, CPR, porque a gente já foca principalmente no que é burocrático dentro dessa esteira de produção. Em relação a números, né, Álvaro, da inteligência artificial hoje dentro da Docket, né? Isso entrou principalmente a parte de penhor e alienação em 2024, né? Então a gente tem aí grandes volumes, né, de análises, mas esse ano aqui focado na safra, você já tem um panorama até agora que a gente está gravando o final de janeiro, dados atualizados aí de todos os documentos que a gente já processou relacionados a essa safra especificamente? Sim, sim, esses números são bem legais, porque a Doct ela desenvolveu essa tecnologia, ela entrou muito forte no mercado com essa tecnologia no ano passado, né? E só em janeiro desse ano a gente já praticamente ultrapassou esses números, né? E a gente está caminhando cada vez mais aí para estar potencializando ainda mais esses números. Por quê? Pensando que a safra ela tem um início ali de meados de novembro, né? Até março, junho ali, a gente consegue ter uma visão que só em janeiro a gente já representou tudo que a gente tinha feito em 2024. E a Docket ela é parceira de hoje de grandes empresas do agronegócio, a gente pode falar aqui dos maiores players, né? E quais são os impactos, Álvaro, que você já consegue perceber da ação da Docket, tanto na parte de solução para emissão de documentos, quanto para análise de documentos? Eu acho que as duas palavras-chave para essa resposta é tempo e redução de custos. Né? Tempo, porque a gente é responsável por toda a parte que demanda muito tempo dessa operação, e redução de custos, porque a gente faz o uso da inteligência artificial para cada vez mais reduzir o lead time do cliente final, né? E também reduzir ali, às vezes, em determinadas operações, até mesmo o número de headcounts envolvidos dentro daquela operação. Né? Eu tenho um cliente que eu gosto muito de falar, que antigamente ele levava quase que 25 dias, né, para buscar um volume ali de documentos de mais ou menos 2.500 a 3.000 documentos, né, em um único mês. Com a Doct ele teve uma redução, né, para menos de um dia, onde ele em questão de horas ele conseguia
buscar todos esses 2.500, 3.000 documentos, e ele já, além de mais, ele recebia esse documento 100% analisado, né? Então, ele tinha redução da busca com o tempo, e depois ele ganhou ainda mais o tempo com a análise da documentação. Álvaro, eu queria te agradecer pelo papo, pela conversa, foi ótimo, acho que deu para ter um panorama da nossa safra e também das soluções que a Docket tem para a sua empresa do agronegócio. Eu que agradeço, Elisa, e sempre que precisarem aí, pode contar comigo. Maravilha! E eu também quero aproveitar para convidar você a conhecer as soluções da Docket em busca, solicitação, análise e gestão de documentos. E também nós lançamos o freemium da Docket AI e eu queria convidar você a fazer hoje o teste da nossa inteligência artificial. É muito simples, basta acessar o link na descrição aqui do nosso vídeo, fazer um cadastro e você pode fazer análise de até 10 documentos de maneira gratuita, sendo eles especializados ou genéricos, como contas de luz, telefone, e não se esqueça que você pode fazer o teste com certidões de penhor e alienação fiduciária, que foi aqui o que a gente falou hoje sobre as soluções da Docket. Para acompanhar mais sobre as nossas soluções, siga a gente nas redes sociais e também acompanhe o site docket.com.br. Eu vejo você no próximo Docket Talks. Até lá!